Desde sua formação, o planeta Terra já apresentou diversas configurações. Houve períodos com temperatura muito elevada e em outros momentos o mesmo estava tomado pelo gelo. Para a consolidação da configuração atual do planeta foram necessários milhões e até bilhões de anos para acontecer. Desse modo, observe a seguir os principais eventos ocorridos no planeta. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve início a formação do planeta Terra. A Terra nesse período era muito quente como uma esfera de fogo, devido a isso não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo, o planeta entrou em um processo de resfriamento, que favoreceu o surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento, a Terra expeliu uma grande quantidade de gases, nitrogênio, oxigênio e vapores de água. A partir desses elementos formou-se a atmosfera que proporcionou a ocorrência das primeiras precipitações. Com a acumulação de água da chuva surgiu os oceanos primitivos. A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, algas e micro-organismos, isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, medusa, trilobitas, caracóis e estrela do mar, isso há aproximadamente 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Os grandes répteis, denominados de dinossauros, estavam dispersos em toda a extensão do planeta há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelo a esse fato surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores, angiospermas. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos. Há 65 milhões de anos a atmosfera já estava com a mesma configuração atual e as grandes cadeias de montanhas, Alpes, Andes e Himalaia, já tinham iniciado seu processo de formação. Nesse momento, as aves e os mamíferos proliferaram por todo o globo em grande número. Mais tarde, entre 4 milhões e 1 milhão de anos, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Desse momento em diante a Terra passou por diversos períodos de glaciação. Porém, há 11 mil anos as geleiras se estabilizaram somente nos polos, onde existem atualmente. Na longa história do planeta que habitamos, as espécies que existem em determinado período nem sempre são as mesmas que existem em outro período. Além disso, os estudos dos fósseis levam-nos a aceitar o evolucionismo, que dizer, a admitir que a vida surgiu nas águas do mar durante a era pré-cambriana, a princípio com seres unicelulares, que depois evoluíram deixando o meio aquático e conseguindo viver na terra e no ar com a definitiva formação de seres pluricelulares em geral. Assim, os vegetais e os animais da atualidade nada mais são do que o resultado de incessantes transformações porque passaram os animais e vegetais pré-existentes. Assim como a história da humanidade para fins didáticos se divide em idades, idade antiga, média, moderna, contemporânea, a longa história planetária é dividida em eras, cada era em épocas, cada época em sistemas, baseados sobretudo nos documentos fornecidos pelos fósseis. A teoria de tectônica de placas ajuda a compreender a atual configuração dos continentes. Conhecendo a história da Terra, podemos entender que a distribuição atual dos seres vivos é o resultado da influência dos fatores internos dos próprios organismos e externos do meio em que vivem. Ordem filosófica, alquimia natural, saúde, conhecimento, paz.